expansão do neuroléxico a partir de técnicas, mas a gente precisa entender a razão de ser delas, né? Pode falar. Eu queria só aproveitar o exemplo, essa pergunta. Eu me lembrei do professor Valdo juntando essas coisas todas nos fenômenos da sincronicidade. Eu lembrei uma vez de um gatinho que tinha sumido por aqui pela Cognópolis. Sim. Não sei se você lembra dessa história. Já escrevi então, sobre isso, sim. Tem a ver com essa pergunta, não tem? Tem. Você quer usar esse exemplo do gatinho aí? Então, uma pessoa estava com o professor Valdo, a pessoa chegou e falando que o gatinho dela tinha sumido. Esse gatinho tinha um problema no olho, né? O professor Valdo chamava ele de Camões, alguma coisa assim, né? Ficava brincando. E ele resolveu, então, trabalhar com as energias para, né, ver onde o gatinho estava, para ajudar, para ver se os amparadores usavam essa energia para encontrar o gato. Ele trabalhou à madrugada, né? A pessoa falou num dia. No dia seguinte, ele estava sentado na recepção do CAEC. Ele sentou ali e começou a pensar no gatinho, evocar, pedir ajuda para os amparadores. E, de repente, ele olha sob um determinado ângulo ali da recepção, olhando para cá, né, para o tertuliário. E aí formou um enquadramento, né, uma moldura, pegando a base da janela, uma árvore que tinha o busto que estava lá na frente e a outra árvore que tinha aqui, formou como se fosse uma moldura, e o quadro, e vamos dizer, a imagem do quadro era um busto aqui da Aleia. E quando aquilo se configurou, ele viu que estava exatamente simétrico, ele recebeu um banho de energias e ele falou, o gatinho vai ser encontrado. Aquilo foi uma mensagem para ele. E aí logo depois veio a pessoa falar que realmente o gato tinha sido encontrado, e ele ficou assim, gostou muito, porque realmente se confirmou. E aí, quando ele falou isso, eu falei, mas não... E na época os Serenos tinham aparecido aqui, né? Eu falei, mas isso será que não é coisa dos Serenos, ou da equipe dos Serenos? Ele falou, não, porque eu falei, o busto que ele tinha visto era o busto do Dante, era o busto, né, de um italiano. Eu falei, então, deve ter relação com ele. Ele falou, não, tem que ir com calma, não pode chutar, não sei o quê, blá, 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 blá. Me deu um esporro na época, mas aí depois os amparadores falaram que realmente tinha sido coisa dos Serenos. Então, você vê que o Holopensene, né, da Consex acaba aparecendo de algum modo. Então, o detalhe, né, de usar esse processo como uma mensagem, quer dizer, uma coisa, sei lá, ambiental, aquilo sempre, ele sentava ali naquela recepção, né, a gente, quantos anos ele sentava ali para esperar o almoço, né, o clube 10 para as 11, a gente ia lá, conversava e ficava nessa condição, e nesse dia isso, né, aconteceu, né. E aí ele me colocou para sentar lá, e aí eu entendi o que ele estava querendo dizer, que era exatamente uma moldura perfeita que enquadrava ali o busto aqui desse corredor que vai, no caso, que iria para a casa dele. Então é isso, quer dizer, como é que você interpretaria esse fenômeno? A maioria nem ia perceber, né, essa condição. Outra coisa que é interessante nesse caso é o quanto que ele levava a sério o processo energético, né, parapsíquico. Quanto que ele pegava, mexia com as energias em prol da assistência ali no caso do gatinho. Então, tem essa condição. Outra coisa, o Dante se comunica com o Camões, né? São ambos poetas, ambos são dessa linha. Então, tem uma série de, vamos dizer, derivações, né, dessa condição. Ok? Vamos lá.